isso aí, pessoal! Começando mais um Cultura Mundi, estamos de volta, é uma alegria imensa tê-los vocês aqui no nosso canal e no nosso perfil. Segue a gente, @canal Cultura Mundi. E hoje, para começar com chave de ouro, recomeçar com chave de ouro, uma entrevista imperdível com o nosso prefeito eleito, Fábio Leite. Acompanha aí, vamos lá! Obrigado, um prazer participar do programa. Obrigado, Ronaldo, pela parceria durante o período de campanha, pré-campanha, campanha, durante as eleições. Um prazer estar aqui. Tudo isso começou há 16 anos atrás com o João Cury, né? O João Cury foi prefeito eleito, 8 anos de mandato, passou o bastão para o Pardini, 8 anos de mandato, que agora passa o bastão para mim e para o Dr. André, né? Então é um projeto de continuidade e eu acho que, como você disse, né, se tiver que elencar nomes aí, como motivação da campanha, mas principalmente como resultado das eleições, é esse projeto que se iniciou lá atrás, né? Sem dúvida nenhuma, esses últimos 8 anos do Pardini, que eu tive a honra de participar como secretário, sem dúvida nenhuma é o que está mais próximo à população nesse momento, né? Mais quente, né? Nesse ambiente eleitoral, e foi o grande alavancador dessa campanha e desse resultado das eleições, né? Eu tive o privilégio de ter sido secretário do Pardini, então esse conhecimento da máquina, esse conhecimento do momento da prefeitura, lógico que também ajuda, né? Mas se eu tivesse que elencar, assim, politicamente falando, personagens, João Cury lá atrás e Pardini sem dúvida nenhuma. Por que não ser uma referência, uma marca de uma festa temática religiosa ou tropeira, de culinária? Então eu vejo que a gente tem possibilidade de ter grandes marcas. Você falou da tecnologia, nós temos um parque tecnológico aqui em Botucatu. Uma cidade que respira o mundo da aviação por conta da Embraer, uma cidade que respira esse mundo biomédico por conta da Unesp, enfim, outros entes que a gente tem, uma cidade que respira a questão do transporte urbano e rodoviário por conta de fábricas que a gente tem. Então eu vejo assim, Botucatu tem a possibilidade de se tornar um celeiro aí de uma série de características ou marcas, como você usou, importantes. E, como consequência, o benefício para a população, né? Se a gente conseguir, no bom sentido, explorar essas possibilidades ou essas potencialidades, sem dúvida nenhuma, uma grande motivação que a gente tem para esses 4 anos de gestão. Sim. E quero falar de um tema que me preocupa, que me interessa muito, né? Onde eu estou muito atento a ele, que é o meio ambiente, né? Você já estava no governo, né, do Pardini quando teve aquelas chuvas desastrosas que derrubaram pontes, que chegaram a causar até inundações em determinados pontos na cidade. E a gente percebe que o Brasil está em chamas, aonde não chove está chovendo, aonde chove sempre está seco, e a gente está nessa instabilidade ambiental. Há que se preocupar, há que se ter muita atenção para isso, principalmente com grupos especializados de combate a incêndio, de combate à seca, de combate a enchentes, né? Como que você está enxergando isso aí para o seu governo? Eu volto lá na primeira pergunta, a questão da continuidade. A gente não pode deixar de considerar que Botucatu já começou a reagir, no bom sentido, para as questões ambientais. Prova disso, o maior projeto da história de Botucatu, que é a represa do Rio Pardo. As pessoas falam, mas o que isso tem a ver com a questão do meio ambiente? A segurança hídrica. Não estou nem olhando o aspecto econômico, o desenvolvimento econômico que uma represa como essa vai trazer, o aspecto turístico que ela vai trazer. Mas você tem aí um grande projeto de segurança hídrica que foi inaugurado há 2, 3 semanas atrás. A gente não pode desconsiderar isso. Até porque uma das minhas promessas de campanha, na verdade a única promessa, a gente tinha planos, né, tinha propostas, mas a única promessa que eu tive de campanha foi cada voto que eu tivesse era uma árvore que eu ia plantar para fazer uma compensação ambiental do lixo que eu produzi durante a campanha. Né? Então é uma coisa que eu queria conversar com você depois, a gente tentar encaixar esses plantios que eu vou ter que fazer, que eu quero cumprir essa promessa, para a gente tentar encaixar nesse plano de arborização que você vai... Essa questão da compensação, vamos pegar a represa como exemplo de novo. As pessoas subestimam o tamanho desse projeto. Ordem de grandeza. Sim. Estima-se que a construção da barragem ela tenha suprimido algo em torno de 70 mil unidades de árvores. Foram replantadas 210 mil. Muito mais que o Então eu estou dando um exemplo. Lógico, sim, os céticos vão dizer, não, mas isso é uma imposição da legislação.
Ok, Sim. Só que aconteceu. Sim, claro. Então essa compensação de arborização, ela aconteceu, ela já é uma realidade no município. E ela já está feita. E muitas vezes as pessoas enxergam a represa como algo exclusivamente econômico. Não. É apenas para dar lucro. E esquece que realmente o principal intuito dela, a principal instauração dela é essa segurança hídrica. Né? Então, e é o que acontece. O que vier depois é o que vem depois. Né? E olha que interessante, é uma segurança hídrica que não é exclusiva para Botucatu. Porque como ela vai dar o controle de vazão do Rio Pardo, ela serve para Botucatu e para todas as cidades que vêm na sequência. Sim, exatamente. Só que a gente não vai sentir isso porque a gente não vai entender essa importância porque não vai faltar água, né, por causa dela. Diferente de Bauru, né, que sofre a vida inteira sofrendo com falta de água. Né? Exato. Né? E falando de passado, a mesma pergunta, para falar de passado e falar agora de futuro, né? Qual foi o caminho mais difícil para você na campanha, pré-campanha, etc., né? E o que você acha que vai ser o maior desafio que você vai encontrar nos seus 4/8 anos de governo? O que você acha? Eu acho assim, durante a campanha, usando uma expressão muito interiorana, eu também usei isso nas entrevistas anteriores, né? Assim, no mundo político eu sou um frango novo, né? Eu fui um técnico da prefeitura por 8 anos, né? A minha responsabilidade com 3 pastas, administração, governo e fazenda, foi uma atuação muito técnica, por óbvio, numa prefeitura que é composta de um ambiente político. Então talvez, eu não vou dizer a dificuldade, mas o grande aprendizado nesse período de pré-campanha, candidatura, lançamento da candidatura, pré-campanha e campanha, tenha sido essa ambientação política, né? Os assuntos técnicos eu tinha uma familiaridade maior. Os assuntos, as organizações políticas eu tinha uma familiaridade menor, apesar de viver esse ambiente, né? Então isso olhando do dia 31 de dezembro de 2024 para trás. Olhando de 1º de janeiro de 2025 para adiante, eu acho que a grande questão vai ser essa integração do município com as outras cidades que compõem a nossa região. Eu acho que qualquer município brasileiro que imaginar que vive por si só, independente do tamanho, pode ser uma cidade de 4 mil habitantes ou uma capital de milhões de pessoas, eu acho que é um erro estratégico do gestor. Então, talvez o grande desafio que a gente tem, tirando o dia a dia da cidade, seja essa organização regional para que a gente tenha, falando de região, por exemplo, o Polo Cuesta, uma voz, vamos dizer, mais forte no âmbito federal e estadual. Porque é com essa força regional que eu imagino que a gente consiga viabilizar mais investimentos, mais desenvolvimento. Como é que chegar lá, nesse protagonismo? Com bons projetos. Bons projetos. Eu acho que assim, recurso existe fora do Brasil, no âmbito federal e no âmbito estadual. Para você acessar esses recursos, você tem que ter bons projetos. Eu acho que esse protagonismo regional ele vai se dar em função de bons projetos. Fábio, a gente sabe que a cobrança da população, você sabe disso, você comentou agora há pouco, vai ser grande, né? E muitas vezes você vai se deparar com essa comparação com o prefeito Pardini. Mas o Pardini fazia isso, mas o Pardini me atendia daquele jeito, mas o Pardini assim assado. Qual vai ser a marca registrada do Fábio Leite para que realmente haja aquela separação? Eu sou o Fábio Leite, tenho muita gratidão ao prefeito Pardini, mas eu sou Fábio Leite. Qual que você acha que vai ser a sua marca registrada dentro desse governo? Bom, primeiro, eu acho que essa comparação e a cobrança, ela é legítima, é natural que aconteça e, para mim, é muito motivadora. Até porque eu estou sendo comparado, ou serei comparado, na minha opinião, com um extraordinário gestor público. Para mim, o Pardini ele cabe em qualquer posição do setor público do Brasil, na minha humilde opinião. Então, essas comparações, para mim, são muito, eu diria, honrosas e também motivadoras. Lembrando que eu fiz parte dessa gestão, né? Então, esse aquecimento, né, esse contato com os assuntos me ajuda muito. A grande marca que eu pretendo ter é exatamente essa marca do trabalho e do cuidado com a população. Os projetos que nós vamos desenvolver, ou as ações que a gente vai desenvolver em cada uma das pastas, em cada uma das secretarias,
elas têm que ser resultado dessa necessidade, desse cuidado. A administração pública é muito dinâmica. Então, os problemas que o João Cury viveu, problemas no bom sentido, né? Assim, as situações que o João Cury viveu há 16 anos atrás foram diferentes das situações que o Pardini viveu há 8 anos atrás, nesses últimos 8 anos, que com certeza serão diferentes das dificuldades do momento que eu e o Dr. André vamos viver a partir de janeiro de 2025. A grande questão é a gente saber entender essa diferença e, trabalhando com bons projetos, com boas pessoas, desenvolver a cidade. Botucatu tem uma oportunidade extraordinária de continuar crescendo sustentavelmente. Quando eu falo sustentavelmente, eu não estou falando só de meio ambiente. Eu estou falando economicamente, eu estou falando de emprego, eu estou falando de mobilidade, eu estou falando de turismo. Isso, para mim, é crescer sustentável, que, em outras palavras, seria crescer organizado. Então, essa talvez seja a forma como eu e o Dr. André a gente vai organizar o nosso dia a dia. Essa tem que ser a marca. Se lá no final do nosso mandato, depois dos 4 anos, as pessoas disserem, bacana, foi um prefeito e um vice que trabalharam, que cuidaram da cidade e permitiram que Botucatu continuasse crescendo organizada e sustentavelmente, eu me dou por satisfeito. Ótimo. E que já é um trabalhão, né? Então você vai seguir. Agora, você deve estar recebendo muitas mensagens, ligações, visitas, cafés, etc., para falar da organização e da composição do seu secretariado e do seu time, né? Para fazer parte do seu time, qual que vai ser o aspecto que você vai escolher aquela pessoa que vai estar com você no próximo governo? Bom, partindo da premissa que os pré-requisitos que parecem óbvios, mas algumas vezes no Brasil, em outros âmbitos, se esquece, honestidade, seriedade, amor ao próximo, responsabilidade, trabalho, estou partindo da premissa de que todos esses atributos fazem parte de qualquer pessoa que venha estar conosco. É o momento para a necessidade que cada pasta e cada cadeira vão ter. A nossa escolha vai ser no melhor CPF para aquele momento daquela pasta. Então, a gente vai escolher para a saúde o melhor CPF que a gente entenda que encaixe nesse desafio de abrir um hospital no bairro, por exemplo. No turismo, nós vamos escolher o CPF que melhor se encaixe na necessidade de Botucatu ser protagonista na questão do turismo. Essa que é a escolha. É importante deixar registrado aqui, num programa sério, de que não existiu nenhum tipo de negociação de CPFs para a composição do governo. Bom, durante a campanha algumas fake news foram soltas. Não, o secretariado já está definido, isso foi contrapartida, zero. Então, como eu disse no início da entrevista, a gente está nesse momento, primeiro estruturando como que a gente imagina que a prefeitura tem que se organizar em termos de secretarias adjuntas, o que tem que ganhar protagonismo, o que já tem protagonismo, para daí a gente partir para a segunda etapa, que é a escolha da pessoa física, do CPF em si. A gente não chegou nessa fase ainda. Lógico, muitas abordagens, muitas conversas, muitas pessoas que nós estamos passando a conhecer, e eu falo no plural, porque sou eu e o Dr. André que estamos fazendo isso juntos. Aliás, estávamos juntos numa reunião agora de transição. Mas a gente não chegou nessa fase ainda de começar a colocar a pessoa naquela cadeira, entendeu? Vai chegar no momento certo. E agora estamos chegando no final do nosso bate-papo, né? Acho que a gente teria muito a se conversar, muito a perguntar, mas eu quero fazer uma pergunta bem íntima, né? Como é que foi, dentro de casa, os seus familiares mais próximos, seus pais, sua esposa, seus filhos, como é que foi esse apoio deles, o que isso importou e o que isso fez a diferença para você, para caminhar até onde caminhou e para seguir, né? Porque também agora não adianta falar assim, beleza, eu vou descansar, vou ficar, não tem como, você vai trabalhar e continuar trabalhando. O quanto isso importou para você, assim? Importou tudo. No meu discurso da vitória lá na praça, em frente ao IECA, no próprio dia 6, eu comentei isso no microfone, né? Eu vivi momentos diferentes. Meus pais, né? Meu pai, minha mãe,
que ainda eu tenho eles ao meu lado, tenho a honra de tê-los ao meu lado, são servidores públicos estaduais, sempre foram entusiastas de que eu seguisse alguma carreira no setor público, eu venho da iniciativa privada. Então, desde que eu me tornei secretário municipal, quando o Pardini me convidou lá em 2016, eles sempre foram grandes entusiastas para que eu seguisse como secretário, como candidato a vereador, prefeito, seja lá o que for, sempre foram muito entusiastas. E é deles que eu trago essa bagagem da minha formação, né? O que eu falei aqui na pergunta anterior dos pré-requisitos, né, da seriedade, da honestidade, da cumplicidade, do amor ao próximo, eu trago isso do berço, né, como a gente fala no linguajar mais popular. Minha mulher, minha esposa, meus 2 filhos, minha esposa Marcela, meu filho Frederico, minha filha Catarina, são meu porto seguro, né? É ali que eu encosto meu barquinho no final do dia, é ali que a gente coloca a cabeça no travesseiro juntos, é ali que a gente troca todas as informações deles e minhas. E por que eu falo que foram momentos diferentes? Aqui desse lado, agora falando da esposa, dos filhos, no primeiro momento eu teve uma preocupação. Poxa, mas como que é ser secretário? Depois como que é ser pré-candidato? Como que é ser candidato, né? A gente foi construindo isso juntos. Mas a partir do momento que a gente entendeu como essa engrenagem funciona, ou funcionava, né? Apoio total, né? Eles são, de novo, meu porto seguro, eu falo isso em toda entrevista, né? É ali que eu consigo realmente me aprumar, me acalmar, a gente chora junto, a gente comemora junto, a gente sofre junto, a gente se diverte junto, a gente estuda junto, a gente compartilha tudo junto, é assim que eu quero continuar seguindo, entendeu? Para mim a família, ela é um dos pilares de sustentação extraordinariamente importantes para mim, assim como a questão da espiritualidade, né? Sou um cristão, então essa questão também de Deus, da formação cristã, desse contato, né, com a espiritualidade, e de novo, independente da bandeira que cada um professa, enfim, da fé, para mim também muitíssimo importante, né? E daí o terceiro pilar, então, família, Deus e a questão aí do profissional, né? Os apoios profissionais, a formação profissional, eu acho que é assim que um bom gestor para de pé. Maravilha. Quando você fala de família, eu fico muito emocionado, até meus olhos enchem de lágrimas, porque, né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio que estuda em escola pública municipal, que frequenta posto de saúde, que precisa de toda a estrutura de uma cidade para ele poder ficar bem. Daqui a alguns anos ele ter uma oportunidade de se desenvolver e ter o seu estudo, de ter o seu emprego, de ter uma cidade que ele possa se sentir bem confortável viver. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu peço que quando você tomar uma decisão, pense nessas crianças. Não tem a menor. Porque essas crianças que realmente precisam de ter esse cuidado, de ter essa atenção. É o que eu peço para você, para poder reger a sua administração. Fábio, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite, bater esse papo bem legal. Tenho certeza que vai ser um governo bem sério, bem estruturado. Vai ter bucha pra caramba para você resolver, para você correr atrás, mas que elas sejam resolvidas com muita sabedoria, né? E deixa os nossos microfones para você deixar sua mensagem, seja de agradecimento, seja de expectativa, enfim, o microfone é seu. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, a você que nos acompanha, um prazer estar aqui mais uma vez e contem comigo. Falo em nome do Dr. André, meu vice, contem com o Fábio Leite, contem com o Dr. André, a gente só quer trabalhar pela cidade, o pedido que você fez é muito fácil de ser aceito, porque realmente é a grande motivação. Como eu disse, eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 10, né? E é por eles, é com eles, é para eles que a gente tem que construir uma cidade e uma sociedade melhor, né? Botucatu é parte de uma engrenagem estadual e federal. Então contem comigo do fundo do coração, eu não sou perfeito, eu vou errar, disse isso também no meu discurso quando a gente ganhou as eleições, mas eu me lembro do Padre Orlestes, uma paróquia próxima ali à sua academia, né? O Padre Orlestes falava o seguinte: não tem problema errar, desde que a intenção seja reta. A intenção sempre vai ser reta, é assim que a gente vai caminhar, é assim que a gente pretende cuidar da cidade como a gente cuida da nossa casa. Mais uma vez, nós não somos perfeitos, sem dúvida nenhuma a gente vai errar, mas é tentando acertar todo dia. Então contem comigo, contem com o Dr. André,
E é assim que a gente imagina seguir os 4 anos. Muito bem. Boa sorte, Fábio. Obrigado, obrigado. Pessoal, se inscreva no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, segue o Fábio Leite, segue a Prefeitura de Botucatu, segue a Câmara Municipal, participe da política aqui. É muito importante, é muito interessante você ficar ligado em tudo que acontece na cidade. Assim você tem legitimidade em cobrar. Segue a gente, pessoal. Vamos lá. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.